O vídeo de hoje vem responder a dúvida de uma aluna em relação à palavra família. A separação silábica de famílias não seria famílias. E sendo separada dessa forma, ela não seria classificada como uma palavra proparoxítona? Esta é uma dúvida muito mais comum do que a gente imagina. Os próprios autores não formam uma unanimidade em relação a essa classificação. A palavra família é uma palavra paroxítona, seu final reconhece-se a presença de um ditongo, que nós chamamos de ditongo crescente, porque ali, entre aquelas duas vogais, eu percebo um I, que é classificado como semivogal, e um A, que é classificado como vogal. Repare que no português do Brasil, nós temos a preferência pela pronúncia enquanto palavra paroxítona, famílias. Porém, esses mesmos autores destacam que existe uma diferença em relação ao português brasileiro e o português europeu. No português europeu, a palavra família apresenta ali um hiato ao seu final. A pronúncia é feita de maneira diferente do português brasileiro e há uma intensificação, o que faz com que as duas vogais elas fiquem em sílabas separadas. Então, existe essa diferença em relação à pronúncia, sim. Porém, quando nós falamos em concursos públicos, o que nós tomaremos como referência? Se nós identificarmos, ao final das palavras, a presença de um ditongo crescente, classificaremos essas palavras como palavras paroxítonas. E a presença do acento ali é essencial, porque nós estamos justamente diante de palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Há outros exemplos de palavras que podem gerar esse tipo de dúvida, como acontece em relação à palavra família. A palavra série, a palavra pátio, árdua, tênue, vácuo, história, memória. Em todas essas palavras, o que nós observamos é que elas apresentam um ditongo crescente e elas serão classificadas como palavras paroxítonas. E a justificativa para a presença desse acento é o fato de elas serem palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Vamos dar uma olhadinha agora em uma questão. Dorinda foi, durante mais de 50 anos, professora de língua portuguesa. Entre as palavras abaixo, a que se acentua sob a mesma regra da palavra em destaque é: a palavra língua apresenta um ditongo ao seu final, o que faz com que ela seja classificada como uma palavra paroxítona. O que justifica o acento gráfico na palavra língua é o fato de ela apresentar justamente um ditongo ao final, que é um ditongo que nós chamamos de ditongo crescente, visto que aqui eu reconheço uma semivogal e aqui eu reconheço uma vogal. Isso é suficiente para que eu consiga justificar a presença do acento na palavra língua. É a mesma justificativa que eu encontrarei em relação à palavra ignorância. Na palavra ignorância, o IA finais formam o que nós chamamos de ditongo crescente. E, então, a posição da sílaba tônica aqui é a posição de palavra paroxítona. Pronto, consegui justificar o acento gráfico, localizar ali a minha alternativa correta. Recapitulando brevemente, sempre que nós temos uma palavra com ditongo crescente ao seu final, a pronúncia dessa palavra é feita como uma palavra paroxítona, ainda que você sinta ali uma intensificação,
um desejo de pensar na possibilidade de um hiato ao seu final, o que levaria essa palavra a ser classificada como proparoxítona. Lembre-se de que os autores nos orientam a classificar essas palavras como palavras paroxítonas, e o seu acento é justificado justamente pela presença de um ditongo ao seu final. Esclarecemos a sua dúvida, então não deixe de curtir, compartilhar com outras pessoas que estejam se preparando para concurso público também, e principalmente deixar aqui nos comentários alguma dúvida que venha aí atrapalhando os seus estudos, porque a partir dela nós podemos gerar outros conteúdos, outros vídeos, outras aulas curtas, rápidas e objetivas para levá-los a aprender português do jeito certo. Até a nossa próxima aula.